Já estamos? Já estamos em direto. Mas enquanto não chegas, vou aproveitar para fazer aqui a operação que costumo fazer. E então, estou a conseguir, mas agora sim. Boa noite Julieta. Bem-vinda mais uma vez. Bem-vinda, bem-vindo quando chegares a mais uma transmissão. Hoje vamos falar sobre promover com propósito. Promover com propósito. E, mais uma vez, volto a dizer, tragam, por favor, as vossas questões, comentários, sugestões, tudo o que entenderem partilhar. Tenho todo o gosto em olhar, observar, interpretar e transmitir o melhor que esteja possível no momento. E então, promover com propósito, saltando já direto para o nosso tema. Quando pensamos em promover, basicamente a palavra que mais costumamos utilizar, inclusive em português, é marketing. Portanto, indiferenciadamente vou usar uma palavra ou outra, é sempre preferível colocarmos a atenção no português, mas se é a palavra que mais costumamos usar em inglês, depois que seja conforme emergir no momento. E então, marketing com propósito fundamentalmente é o quê? Eu gosto bastante da visão de um grande chamado guru do marketing, Seth Godin, que é um grande defensor do marketing ético, que é precisamente o tipo de marketing que estamos aqui a falar, porque só esse marketing é possível então conciliar as dimensões da promoção com as dimensões dos negócios, do propósito, quero dizer. E que na verdade a promoção ou negócios estarem casados com o propósito implica então que haja essa dimensão ética que fundamentalmente se foca então no quê? Em servir necessidades, atividades, objetivos, ganhos autênticos e genuínos na natureza humana, em vez de promover precisamente formas artificiais e que empolam as necessidades que possamos sentir e que na realidade só estão a desviar-nos daquilo que é a nossa expressão autêntica, que é a definição fundamental de propósito que temos estado aqui a ver, a expressão autêntica de quem somos. E, portanto, quando falamos em promover com propósito, falamos em precisamente promover a expressão autêntica de quem somos ao serviço de uma contribuição genuína e real que queremos entregar a quem possa beneficiar dessa promoção, dessas promoções que possamos estar a fazer. E o Seth Godin tem uma definição que eu acho muitíssimo interessante. Ele, numa entrevista com Krista Tippett em 2013, se não estou em erro, ele definiu o marketing como aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos. E, portanto, se nós pegarmos nesta definição e, de facto, vivermos a verdade desta definição, então vamos reconhecer que, de facto, seja numa organização, seja individualmente, automaticamente a nossa conduta vai ser regida por essa capacidade de darmos aquilo que fazemos, darmos aquilo que somos e colocarmos isso ao serviço dos outros. E o ato de promoção é fundamentalmente um ato de conexão. É um ato de conexão ao outro, àquela pessoa, àquela organização, àquela realidade, àquela comunidade que de alguma forma se está a beneficiar com aquilo que nós estamos a entregar ou a querer entregar. Com algo que nós criamos, e como o Seth Godin também costuma dizer, uma das formas mais simples, ou a ideia mais simples para sintetizar por onde tudo começa em termos da promoção é a ideia do Here I made this, que é, olá, eu estou aqui, eu fiz isto, interessa-te, tem algum valor para ti, faz sentido considerares isto na tua realidade, pode ajudar-te no ponto onde tu estás. Portanto, isto é a essência, isto fundamentalmente é a essência do marketing. É essa capacidade de que temos de trazer alguma coisa que tínhamos feito, que tínhamos criado, não é? E em termos de serviços, muitas das vezes pode ser só aquilo que somos como seres humanos, aquilo que podemos oferecer através da nossa... Voltamos à definição daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, estamos a viver ou que vivemos no passado, e daquilo que nós somos. E então tentar contribuir com essa totalidade
E entra aqui então, de uma forma mais clara, a questão do propósito, essa totalidade de quem somos, daquilo que fazemos e daquilo que temos para contribuir para quem disso possa necessitar. E então, esta é a definição base, é a definição que nos deve orientar, seja qual seja a estratégia que a gente possa escolher. Portanto, essa é a questão que nunca devemos perder de vista. E é a questão que nos tem norteado aqui nestas transmissões. Como é que podemos aplicar e expressar propósito em tudo aquilo que seja filtrado pelo ser que somos? E assim se produz a geração de significado que precisamos para nos sentir plenos, realizados e viver a vida no melhor daquilo que ela possa ser vivida através de nós. E agora perguntas-me, Julieta, achas que uma promoção deve evitar focar-se em resultados de modo a manter-se alinhada com o nosso propósito? De evitar, não. Eu diria que uma promoção deve reconhecer que o caminho, os meios e os resultados são um só. Mas acredito profundamente que, em especial em determinadas fases, em especial no arranque da promoção, e existem muitas teorias que podes usar para orientar como é que podes fazer um arranque de uma promoção. Por exemplo, há a teoria da curva de difusão de inovação, que foi inicialmente criada por o Sr. Everett Rogers e que depois foi desenvolvida num outro livro chamado Crossing the Chasm, e que basicamente o que diz é que sempre que tentamos promover algo, devemos nos focar, em especial se é uma inovação. Esta teoria está mais focada para a questão das inovações. Eu acredito que em termos propositados, naturalmente, se estamos a promover algo a partir da essência a que chamamos propósito, essa essência, por definição, é única, é uma expressão única, e por definição tem em si esse cunho de inovação. E, portanto, eu gosto desta teoria. Mas o que essa teoria basicamente nos diz é que nos devemos focar nos trechos iniciais da curva. Eu depois eu recomendo que possam ver a curva. Eu penso que já terei falado aqui, já terei falado, se bem me recordo. Devemos nos focar fundamentalmente também noutros inovadores e nos pioneiros adotantes iniciais que possam beneficiar dessa inovação sem procurar, entre aspas, resultados que só podem chegar mais à frente, na medida em que vamos caminhando e avançando naquele que é o trajeto, a espécie de caminhada no deserto que todas as inovações têm, por assim dizer. Por exemplo, um exemplo disso é este tipo de transmissão que está aqui a acontecer. Há aqui, nitidamente, uma travessia no deserto que é natural, expectável e que esta teoria da inovação advoga, que vem do facto de eu não ter um histórico de fazer este tipo de transmissões e de expressar o meu trabalho desta forma, nestes canais, não tenho esse histórico. E, portanto, o que acontece é que, até ganhar massa crítica, é uma questão de tempo e de incerteza, obviamente, não sabemos o que é que pode acontecer em termos daquilo que é a transmissão da mensagem e do valor que possa existir. E, portanto, quando me perguntas focar em resultados, eu não diria necessariamente evitar, mas poria em segundo plano a consideração dos resultados finais, por assim dizer. Em primeiro plano, sempre, o mais possível, a experiência. A experiência de quem está a criar e partilhar a inovação e a experiência, obviamente, de quem está a receber e a acolher a inovação. E procurar entender o mais possível o que é que está a acontecer, se há valor que está a ser libertado, se esse valor está ou não a ser entregue, e quais é que são os obstáculos a esse valor, os obstáculos inerentes, por exemplo, à própria natureza humana. Por exemplo, e pensando ontem, o que aconteceu ontem na transmissão, e se não tem portas que refira, eu enviei-te uma mensagem a dizer que achava que a minha transmissão não tinha sido tão boa quanto outras e que esperava que o teu tempo não tivesse sido mal empregue. Se me perdoares aqui a transmitir a minha mensagem. E tu tiveste uma resposta muito... que obviamente eu não vou partilhar os contornos, mas tiveste uma resposta muito genuína, muito sincera, muito generosa mesmo. E eu senti-me extremamente grato pela tua resposta, o que só reforçou ainda mais a minha responsabilidade, de facto, de crescer nas dimensões que permitem entregar um serviço ainda melhor, um serviço com cada vez mais qualidade, não só técnica como humana, com dimensões ativas de vulnerabilidade, de disposição para abrir-me para a abertura do que é entregar a experiência, para acolher as flutuações naturais
do próprio estado de espírito que possas estar a viver, da forma como estas participações são gizadas, são criadas. Tudo isto são dimensões que só se vão libertando através da interação entre quem cria ou quem tenta criar e quem partilha. Aqui, neste tipo de canal, o que acontece é que ambas as coisas acontecem em simultâneo. As transmissões são criadas em função também de quem participa e de quem vê. Há uma ressonância energética muito evidente e muito clara em termos daquilo que é um acontecimento deste género. E, portanto, tudo tem a ver, eu não sei se estou a responder à tua questão, tudo tem a ver com a forma, eu penso que estou, mas comenta à vontade. Tudo tem a ver com a forma como nos estamos a posicionar no processo. E tudo tem a ver, claro, com aquilo que estamos a fazer. Uma coisa é, por exemplo, fornecer um bem físico, outra coisa é um serviço, outra coisa é escrever um livro, outra coisa é uma transmissão, outra coisa é um corte de cabelo, outra coisa é um cozinhado. Seja o que seja, tem os seus próprios requisitos, tem os seus próprios, as suas próprias regras, entre aspas, da criação e da transmissão desse valor. E promover com propósito é fundamentalmente fazer essa ligação entre as dimensões mais autênticas de quem está a oferecer e as dimensões mais autênticas de quem está a receber. Estás a dizer que estás a assinar assim com a cabeça. Boa. E, portanto, isso é uma coisa fundamental. Né? Outra questão fundamental é termos uma perspectiva, e essa é a segunda parte que eu gostava de destacar aqui no Promover com o Propósito, uma perspectiva sobre o tipo de estratégias promocionais que podem acontecer e como ajustar aquilo que nós temos em termos daquilo que é o que a realidade nos pede. Em função, claro, do ponto onde estamos, dos meios que temos. Podemos pensar na tela de modelo de negócios, seja individual, o U ou o Business Model Canvas convencional. Em termos daquelas várias dimensões, é claro que se pensarmos em marketing aqui, pensamos fundamentalmente nas dimensões da proposta de valor, dos canais de clientes, relações com clientes, segmentos de clientes. Fundamentalmente, pois obviamente também, inerentemente, as atividades e os recursos-chave também fazem parte, mas estas primeiras que referi já são aquelas que se destacam mais. Em termos de estratégias, assistimos a fundamentalmente dois grandes tipos de estratégias promocionais em termos de teoria do marketing. Uma é uma estratégia que podemos chamar a estratégia de massa, ou de mass market, que é uma estratégia que fundamentalmente funciona, ou costumava funcionar para canais homogéneos, por assim dizer, em que não há capacidade para diferenciar quem está a ver. Imagina, por exemplo, um anúncio na televisão, em que no contexto convencional não havia capacidade para dizer se quem estava a assistir era uma criança, se era um avô, se era o pai ou a mãe, e que tipo de necessidades é que estariam inerentes a esse mesmo contributo. Por outro lado, se pensarmos que existem necessidades diferenciadas e que para capitalizar as ferramentas da internet, do contacto online que apareceram nos anos seguintes à fundação da televisão, então o que aconteceu foi que existiram outras ferramentas que permitiram que os esforços de marketing deixassem de ser homogéneos para passar também a ter a componente heterogénea. E então ficou muito mais claro a potencialidade do marketing de nicho. E o marketing de nicho é a segunda grande opção estratégica em termos promocionais. E o marketing de nicho surgiu fundamentalmente através do marketing por correspondência, por correio direto, que sempre existiu. Era o marketing por correio, não é? Por carta, por correspondência, e que depois as estratégias associadas ao correio direto passaram para o universo online. Então apareceram diversas realidades, diversas ferramentas e plataformas que permitiram alavancar a capacidade de chegar apenas, ou tentar chegar especificamente aos clientes que nos interessavam e às pessoas que queriam receber a mensagem que nós queremos entregar. De uma forma muito direta, sem haver o desperdício, entre aspas, dos meios de mass marketing, como um anúncio publicitário que passa no horário nobre, ou uma publicação numa revista genérica, ou um outdoor, ou esse tipo de meios que não fazem um target, por assim dizer, específico de quem está a receber a mensagem. E, portanto, em termos estratégicos, a outra dimensão que podemos pensar no marketing com propósito é quais é que são os tipos de canais e de meios que eu quero usar. Quero usar um meio de massa
se calhar, como indivíduo, não tenho grandes possibilidades para ativar esse meio com grandes eficácias, embora possa haver quem tenha. Uma das formas, por exemplo, se formos à televisão, se formos convidados para ir a um programa de televisão, já estamos a ativar um meio que, à partida, dependendo da audiência e do horário, pode ser um meio de massa. Embora a televisão também possa ser usada como um meio não massa. Por exemplo, um canal muito especializado não é um meio de massa, já é um meio de nicho, porque está a tentar focar uma audiência mais específica. Se, por exemplo, pensarmos noutros contextos que tentam chegar a uma amplitude de públicos e de audiências, e não necessariamente só na televisão, podemos pensar em eventos, por exemplo, o Rock in Rio é um exemplo disso, é um exemplo de um evento que tenta chegar a uma amplitude social, a uma transversalidade da sociedade. E então, o que é que fazem? Tentam colocar os mecanismos do mass market para ter audiências no festival e poderem usar então esse ativo da experiência memorável, da atenção do cliente, do consumidor, para fazer a ponte entre as pessoas que vão ao festival e as marcas e os parceiros que patrocinam o festival, que podem então, através da associação da marca à experiência, capitalizar a sua posição na mente do cliente, naquilo que se pode chamar o top of mind awareness, em termos da teoria do marketing, que é ter um posicionamento preferencial em termos de marca na escolha do cliente. Não é? E, portanto, esta é uma dimensão que fica mais acessível para as organizações e para as marcas com alguma notoriedade e com capacidade para aceder aos canais. O que também já sabemos é que mesmo essas marcas, cada vez mais, pela forma como o mercado tem evoluído, pela forma como nós vamos tendo consumidores e clientes necessidades cada vez mais específicas, vão cada vez mais todo o tipo de organizações, sejam elas indivíduos ou empresas, passado para a dimensão do nicho. E na dimensão do nicho, então, procuramos ativar necessidades muito específicas, de formas muito concretas, de uma forma muito personalizada, um para um. E então, aplicam-se teorias como The 2000 Fans, de Kevin Kelly, os 1000 verdadeiros fãs de Kevin Kelly, que dizia que, basicamente, qualquer profissional criativo deve procurar criar uma base de 1000 verdadeiros fãs que consumissem tudo aquilo que essa pessoa fizesse para poder fazer disso vida, ou uma boa vida no seu modelo, não é? E quem diz esta teoria diz muitas outras. Agora, nestes minutos, não vamos aqui percorrer demasiadas teorias. Aquilo que é fundamental entender é a definição de promover com propósito. Então, uma definição que mostra essa dádiva, essa criação e partilha de algo que se tem, seja um bem, um serviço ou uma combinação de ambos, de uma forma autêntica e que ressoe com a verdade, com a autenticidade do nosso ser, como em tudo aquilo que seja perspectivado em termos de propósito. Depois, as duas grandes opções estratégicas, que é fazê-lo de uma forma mais homogénea, mais à mass market, ou de uma forma mais heterogénea, mais à niche market, marketing de nicho. Não é? E depois a terceira dimensão que eu gostava de recordar é a dimensão dos princípios, que também já falámos aqui por diversas vezes. Os princípios que necessariamente têm de estar presentes quando criamos valor, quando fazemos a nossa cena, entre aspas, e entregamos então essa verdade de quem somos em termos de uma proposta que alguém possa reconhecer valor e gratificar esse valor, seja de que forma seja monetariamente, seja por atenção, seja por recomendação. Há todo o tipo de questões que estão associadas a essa questão da geração de valor, e já falámos nas transmissões anteriores, já falámos no Business Model Canvas, Business Model U, falámos nos requisitos de propósito nas organizações, no justo entre o nosso propósito e o propósito das organizações. Tivemos todo um conjunto de ideias que podemos desenvolver, e eu aconselho a que vejam nas outras transmissões. Podes procurar no meu perfil ou então manda-me uma mensagem se quiseres que eu partilhe os links, se ainda não viste, das outras transmissões. Tenho todo o gosto em partilhar. Estes princípios fundamentalmente são estes, então, são os princípios da criatividade. Eu já falei nisto há pouco, não é? Da famosa frase do Seth Godin, Here, I made this. Tipo, olá, eu estou aqui, fiz isto, tem isto, interessa-te, faz sentido para ti.
Portanto, criei alguma coisa. E depois, obviamente, eu não vou ficar com essa coisa para mim. Portanto, é o princípio da partilha, é o próximo. E até eu pego nisso que eu criei, não é? E vou partilhar, ou estou a fazer o próprio processo de partilhar no mesmo tempo em que estou a criar. Como acontece aqui nesta transmissão, por exemplo, ou numa aula online ou qualquer outra circunstância que esteja a ser, o valor está a ser criado no momento, num evento de palco, numa palestra, num espetáculo, numa transmissão em direto na televisão também. Este aqui não é diferente, é uma transmissão em direto, só não é na televisão, é numa rede social, que é, estamos então a gerar um valor no momento em que ele está a ser criado. E, por exemplo, vi agora aqui uma notificação de alguém, deixa-me só consultar, alguém criou um grupo de visualização, foste tu, Julieta, deixa-me ver, que criou um grupo de visualização, atualizou o seu estado. E agora vou consultar, aproveitar aqui as funcionalidades das redes sociais e exatamente, estou a ver que tu organizaste um grupo de visualização a partir desta transmissão que está agora em curso, não é? E agradeço-te por isso, obrigado por teres reconhecido valor e queres partilhar isso através da tua página. E, portanto, está a acontecer um processo em que eu, no mesmo tempo em que estou a criar valor, a co-criar esse valor contigo e com todos aqueles que estão a assistir neste momento, com as pessoas que vejo aqui a assistir, estamos a co-criar este valor no momento e é o princípio da criatividade e o princípio da partilha estão a unir-se. O que é bastante interessante e é bastante apelativo. Depois, obviamente, isto não é o caminho, não se faz de uma só vez ou de uma só circunstância. E, portanto, o terceiro princípio que eu gostava de partilhar convosco é o princípio da recorrência. O princípio da recorrência acontece quando ativamos os mecanismos da geração e da partilha de valor uma vez após a outra. Quando não é apenas um evento isolado. Como se costuma dizer, uma andorinha não faz a primavera. Portanto, se queremos de facto dar valor e promover com propósito, devemos não necessariamente fazer sempre as mesmas coisas e estar presos ao mesmo modelo de funcionamento, mas devemos ter uma certa recorrência e consistência no showing up, no aparecer e fazer entregas de valor que de facto possam levar-nos cada vez mais à frente, cada vez mais além na nossa capacidade de servir e de entregar aquilo que temos para entregar e tal, ou co-criar esse processo de valor no momento em que ele está a ser co-criado, pensando aqui mais uma vez nesta transmissão que está a acontecer, não é? E obviamente para essa recorrência ser sustentável deve existir algum tipo de distinção, que é o quarto princípio que eu gostava de destacar, algum tipo de distinção que esteja associada àquilo que está a ser partilhado, ao bem ou ao serviço que está a ser feito. É notável a algum nível, é notável a nível da qualidade, é notável a nível do formato que está a ser apresentado, a nível do tema que é tratado, será o ângulo com que ele é tratado que não costuma ser tratado? Ou é o próprio estilo e é o perfil pessoal da pessoa ou das pessoas envolvidas que libertam essa notabilidade? Aquilo que Seth Godin chama de vaca púrpura, Purple Cow, que é aquilo que deve ser um atributo importante nesta era de múltiplos estímulos e de múltiplas distrações em que nós vivemos. O imperativo da distinção vai ficando cada vez mais claro. Não é? E como é que nós podemos merecer a atenção de alguém? E, por exemplo, a minha confidência ontem com a Julieta, contigo, Julieta, foi precisamente nesse sentido. Será que vou fazer a ressalva, se necessário pedir desculpa à Julieta por ela ter sentido o tempo dela desperdiçado, por isso então eu vou fazer isso mesmo e vou, porque tive a experiência de que se calhar não estava a ser tão... a ter tanta competência, tanta qualidade quanto a devia ter naquele contexto. E, portanto, fiz essa transmissão no sentido de, então, permitir haver essa união entre aquilo que, o walk the talk, entre aquilo que eu estava a dizer e a defender e aquilo que era o meu comportamento, mesmo que isso me pudesse causar desconforto em termos pessoais. E usando aqui o exemplo que é mais prático e imediato de ver, porque estamos aqui neste mesmo contexto. E depois há outro princípio, que é o princípio do timing, ou sentido de oportunidade. E o princípio do timing, ou sentido de oportunidade, o que nos diz é: tudo tem o seu próprio momento. Uma circunstância que pode parecer que tem, à partida, todos os ingredientes, teve o tempo de cozedura exato, teve tudo aquilo, está tudo perfeito, mas eu naquele momento acabei de jantar, não me apetece jantar outra vez. E, portanto, peço desculpa, cozinheiro X, mas não vou ser capaz de comer o teu prato agora, porque não é possível. Ou porque vou-me deitar agora, vou sair de casa, não interessa. Há essa dimensão também no sentido da oportunidade, face àquilo que nós estamos a fazer. Pode não ser o momento, pode não ser a altura, e portanto não devemos nos esquecer, ou então pode perfeitamente ser o momento, pode ser, como dizia o ditado, não é?
quando a sorte, quando a preparação encontra a oportunidade, e temos então a tal sorte, como dizia Séneca, se não estou em erro, que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, acaba por ser aqui que se vê que muitas das vezes podemos estar extremamente bem preparados e, de facto, as coisas não correrem como nós gostaríamos, ou então achamos que estamos e, na realidade, não estamos ainda. Mas então podemos usar essa informação como feedback para ajustar a nossa conduta e para poder continuar a aprender e a tentar e a fazer os tais ciclos de ação, a reflexão que fomos falando. Que se os fizermos, é muito mais fácil então entendermos como é que isso pode ganhar tração, por assim dizer, e como é que podemos então entregar cada vez mais, servir cada vez mais, ou entregar o mesmo, mas servir muito mais pessoas, entregar muito mais valor às pessoas que já estão a ser servidas, porque estamos a ser capazes de libertar mais ângulos de valor e perspectivas de valor que façam sentido para elas, e daí eu perguntar e pedir e convidar-vos a colocarem as vossas questões várias vezes ao longo da transmissão, não é? E ficar, obviamente, também imensamente grato sempre que partilham os vídeos e sempre que escolhem colocar-vos on the line, fazendo essa partilha, essa recomendação, porque é um sinal que eu interpreto que estão a receber valor nesse contexto. E de tal forma aquilo que está a acontecer aqui é algo que vocês acham que pode contribuir para a vida de outras pessoas também. E mais uma vez, trazendo aqui o exemplo mais evidente, que é aquilo que está a acontecer neste preciso momento. E independentemente do número de pessoas que está a ver, porque para esta casa alguém que esteja a receber, está a acontecer uma entrega de valor. E essa entrega de valor já está a deixar o universo melhor do que aquilo que estava se essa entrega não acontecesse. Se é ou não sustentável em termos de uma recorrência e de uma materialidade, isso é outra questão. E isso é uma questão importante também, fundamental também. Mas, em termos daquilo que é a existência ou não de promoção, é tão simples quanto isto. Se há alguém que dá e alguém que recebe, está a haver promoção. Podem não ser o suficiente para que as coisas tenham pernas para andar, mas está a haver promoção. E para começar, muitas das vezes, o que é preciso é que haja aquela capacidade do camelo, não é? De atravessar o deserto, e sem me querer insultar a mim mesmo, ou insultar ninguém, do camelo que está a atravessar o deserto e que está disposto a fazer uma travessia recorrente, tanto quanto seja capaz, para chegar ao próximo oásis. E no processo ele só está concentrado em pôr um pé à frente do outro e também, por que não, desfrutar desse ato, desse movimento, dessa cadência em que está a pôr o pé à frente do outro. Boa noite, Adélia. Tudo bom para ti também? Muito obrigado por estares e por seres mais uma vez bem-vinda. Participa quando quiseres. E então, isso leva-nos necessariamente para a dimensão do horizonte. O princípio do horizonte diz-nos basicamente que Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas também sabemos que obras de Santa Engrácia, que é outro ditado popular, não é? Também têm custos que são altamente significativos. Se, por exemplo, um projeto está continuamente a ser promovido apenas a partir do grátis, esse projeto não tem necessariamente viabilidade, não é necessariamente sustentado. Portanto, o que acontece é que não pode viabilizar-se, a não ser que hajam outras formas de rentabilidade que viabilizem o grátis. Por exemplo, neste tipo de transmissão, aquilo que viabiliza o grátis é a vinda de pessoas que estão dispostas a retribuir, a remunerar este tipo de oferta através de sessões e de jornadas de acompanhamento, de orientação baseada em propósito. Pessoas e organizações que, como sabem, eu comecei a referir a partir, já não tenho bem da oitava ou da nona sessão, depois de entregar um conjunto que achei que podia ser suficiente para demonstrar a capacidade de entregar valor em concreto, através do que estava a ser disponibilizado. Então sim, comecei a fazer esse anúncio. É a questão da demonstração, demonstrar primeiro e oferecer ou cobrar depois, se quisermos unir então as dimensões da promoção àquilo que está aqui a acontecer. E portanto, em termos do horizonte é isto. A sustentabilidade deve ser contemplada num horizonte mais alargado, em que damos tempo para as coisas se desenvolverem como podem desenvolver, e depois necessariamente tiramos as nossas ilações e as nossas conclusões sobre se aconteceu assim ou não, e podemos ou não continuar a desempenhar esses esforços da mesma forma que estamos a fazer,
encontrar vias alternativas ou, por simplesmente, entre aspas, suspender o projeto, suspender a iniciativa. Tudo é viável e tudo é plausível e possível. E desejável até. É importante, nesse ciclo da ação-reação, que haja essa capacidade de fazer esses ajustes. Mais 2 princípios. Antes de terminar aqui esta exposição, por favor, coloquem as vossas questões, comentem, estejam à vontade. O princípio do contexto. O princípio do contexto é um princípio fundamental para considerar. Por exemplo, neste momento é uma força imensa o princípio do contexto em tudo aquilo que esteja a acontecer. Que é o contexto, precisamente, da situação em que nos encontramos, o contexto de Covid-19. Não é? Que é um contexto que influencia necessariamente as decisões de criação, de partilha, de consumo de todos nós. Porque nós sabemos que os nossos horizontes estão altamente influenciados pela incerteza, pela perspectiva ou não de disponibilidades materiais, pela possibilidade ou não de investimento de energia, tempo e atenção nos assuntos que tradicionalmente recebiam esse investimento, e na ideia cada vez mais clara de que vai haver um ajuste mais para a frente em termos daquilo que são as prioridades das nossas próprias vidas, incluindo e principalmente até, na minha perspectiva, em termos profissionais, organizacionais e de serviço, e o que vai trazer à tona a necessidade então de nos reinventarmos, de renovarmos a nossa capacidade de fazermos a diferença nos contextos onde nos encontramos. E, portanto, se quisermos, e pegando aqui neste exemplo, estas transmissões servem precisamente para isso. Servem precisamente para podermos alavancar, expandir a nossa capacidade de nos ajustarmos, de nos adaptarmos e de criarmos, co-criarmos as novas circunstâncias que vamos encontrar agora, já ajustando a nossa própria perspectiva, enriquecendo os nossos ângulos de visão e tendo então mais ferramentas, mais conhecimentos, mais tomadas de consciência, um pouco mais, ou bastante mais, se possível, clareza, para avançarmos à medida que vamos repetidamente renovando uma vez após a outra os nossos contactos com aquilo que estamos a receber e que estamos a fazer e que estamos a co-criar e a participar. E, portanto, esta é uma dimensão fundamental. E o último princípio que eu gostava de partilhar aqui, associado a esta dimensão de promover com propósito, é necessariamente o princípio do legado. E agora sim, Julieta, já estamos a olhar para os resultados. E estaríamos sempre a olhar para os resultados e não devemos deixar de olhar para os resultados. E já Stephen Covey dizia begin with the end in mind. Portanto, começar é um dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é começar com o fim em mente. Começar com o fim em mente não quer dizer ter o fim à frente do caminho em todos os momentos, porque enquanto o fim está à nossa frente, se calhar não vemos a estrada para a qual estamos a conduzir, não é? E, portanto, nesse sentido, convém ter o bom senso de saber que tipo de fins, como é que eles se articulam com os meios, ser capazes de reconhecer que, na verdade, e isto pode repetir algumas voltas extra de entendimento e de reflexão, que os fins e os meios, muitas das vezes, manifestam-se tanto mais quanto mais vamos avançando como um só, e que, no final do dia, e este princípio, que é o último princípio, é o legado, o que fica daquilo que nós estamos a tentar fazer, deve ser, numa ótica de propósito, o mais importante. No final do dia, o que é que fica? No final desta tentativa promocional, o que é que ficou? O que é que eu quero que isto contribua para o grande legado? Não é? No meu caso pessoal, um grande legado que eu tenho como presente é o de deixar, tanto quanto possível, no meu arco de vida, um contributo o mais significativo possível para a presença institucionalizada, até, da descoberta do propósito de vida de pessoas e organizações nas instituições, nas comunidades, nas sociedades, onde eu me insiro ou venho a inserir. E falo também em sociedades no plural, porque nos tempos em que vivemos, eu acredito que, ainda no meu arco de vida, eu vou atravessar sociedades no plural, que têm estruturas, que têm necessidades, têm sistemas, ecossistemas,
também bastante distintos. É a minha crença. E, portanto, esta é a minha visão do legado. Institucionalizar o propósito na sua descoberta, transição e excelência. Precisamente os 3 tipos de focalização principal de trabalho que, como já vos disse, ativo em termos do propósito. E, portanto, esta dimensão do legado, no final do dia, pegando num qualquer produto, serviço, projeto, o que nos quer dizer é, no final, vamos imaginar que estas transmissões terminam. Eventualmente vão terminar algum dia, não é? O que é que acontece? O que é que fica? O que é que ficou? Vale ou não vale a pena? E vale a pena em quê? O que é que se liberta daqui? Certo? O que é que se libertou daqui em termos daquilo que é a expressão autêntica daquilo que eu sou ao serviço de aprendizagem e contribuição minha e de quem recebeu? O que é que isto se libertou daqui? Obviamente, em termos da sustentabilidade, de eu poder ser capaz de continuar a servir e a fazer o que faço e fazê-lo de uma forma cada vez mais sustentada, com cada vez mais sustentabilidade material e financeira também. O que é que se liberta daqui, em termos de sementes, que ficam em cada um de nós e em todos, para podermos construir o tal mundo melhor que pessoas purpose-driven, que se baseiam em propósito, acreditam. O que é que acontece com tudo isto? Qual é o perfume que vai ficar a pairar no ar? Esta é a questão que o legado procura responder. Minhas queridas e meus queridos, estou-me a preparar para fechar. Por favor, tragam as vossas questões agora ou, como sempre, podem enviá-las por mensagem privada, por e-mail, para julio@juliobarroco.com. Como sempre também, estou disponível para vos atender, apoiar, orientar, aconselhar ou numa sessão individual ou numa jornada de descoberta, transição ou excelência no vosso propósito, em que podemos trabalhar e desenvolver estes temas com uma profundidade, uma abrangência também e uma preparação, uma sustentabilidade que fica para o restante da vossa vida, que é, obviamente, muito mais focalizada e muito mais ajustada exatamente à vossa circunstância e à vossa própria constituição. E, portanto, sintam-se à vontade, cá vos espero. Beijinhos. Até amanhã.